Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Museu Paranaense. Agradecemos a presença de todas e todos neste sábado, no qual recebemos as escritoras Noemi Jaffe e Julie Funk. Na conversa Letras e Fotossíntese, as convidadas irão compartilhar reflexões sobre suas produções literárias que revelam uma afinidade com seres vegetais, em específico no romance Íris, as Orquídeas, de Jaffe, e no livro Instalação ainda inédito, A História da Cebola, de Julie Funk. A atividade integra o programa público Se Enfiasse os Pés na Terra, Relações entre Humanos e Plantas. Esse projeto consiste em uma série de atividades culturais, artísticas e educativas que começaram em janeiro e que vão até maio deste ano. Esse projeto busca investigar as múltiplas formas de vínculos entre humanos e plantas. Vocês podem encontrar mais informações sobre as próximas atividades desse programa no site do Museu Paranaense e também nas redes sociais. A atividade dessa tarde tem a duração prevista de 1h20, sendo os primeiros 50 minutos reservados para a fala das convidadas, e, na sequência, a gente vai abrir para perguntas. Nesse momento das perguntas, vocês estão convidados a vir até aqui para fazer, para que a gente possa gravar, ou vocês podem pedir para a Roberta ali um papel e anotar a pergunta, que daí a Julie vai ler. Pedimos que todos permaneçam com a máscara, cobrindo o nariz e a boca durante todo o evento. E, se alguém tiver alguma dúvida, todas as pessoas que estão com crachá são funcionários aqui do museu e podem auxiliar. Agora eu apresento as convidadas. A Noemi Jaffe é escritora, crítica literária, além de professora de literatura e de escrita. Ela doutorou-se em literatura brasileira pela USP, publicou O que os cegos estão sonhando, pela editora 34, em 2012, A verdadeira história do alfabeto, 2012, vencedor do Prêmio Brasília de Literatura em 2014, Íris, as Orquídeas, 2015, Não está mais aqui quem falou, 2017, e o que ela sussurra, todos esses pela editora Companhia das Letras. Desde 2016, ela mantém um Centro Cultural Literário Escrevedeira, em parceria com Luciana Djebovic e João Bandeira. A Julie Funk é doutora em escrita criativa pela PUC, mestre em literatura comparada e licenciada em letras pela UniOeste Paraná. É escritora, artista visual e diretora da ESC, Escola de Escrita, espaço dedicado à formação de artistas e escritores, fundado em 2014 em Curitiba. É autora do livro Instalação Cemitério de Azulejos, 2016, do livro de artista Embaraço, 2017, pela Contravento Editorial, e o Grande Livro da Criatividade, 2019, pela editora Imagine. Além disso, ela tem o livro Instalação, a História da Cebola, sobre o qual ela vai falar hoje. Atualmente, ela contribui para periódicos como cronista e ensaísta. Além disso, ela ministra oficinas de escrita criativa. Agora, deixo vocês com as convidadas e desejo a todos uma excelente tarde. Muito obrigada. Boa tarde. Que bom estar aqui no museu. Que bom estar na sua companhia, Noemi. Para mim também, Julie. Muito obrigada pela presença de todos, todas, todes. Espero que a gente tenha uma boa tarde falando sobre plantas e literatura, e palavra, né? Sobre plantas e palavra. Eu vou começar fazendo uma menção aqui ao escritor espanhol Jorge Carrión. Ele diz que o museu é um livro de ficção científica. Então, é como se estivéssemos todos hoje à tarde, né, num livro de ficção científica, virando essas páginas e tentando entender, né, qual é o capítulo que a gente ocupa aqui. Eu queria, primeiro de tudo, assim, antes da gente entrar na literatura, perguntar como é que é a tua relação com museus, porque eu sei que os teus textos e a tua literatura também remetem muito ao arquivismo e à ideia, né, de um enciclopedismo, um dicionarismo, né, uma coisa que é muito próxima das artes visuais também, contemporâneas, né? Então, queria que você contasse um pouquinho dessa tua relação, tanto com as artes visuais quanto com museus. Boa tarde, todo mundo. Muito feliz de estar aqui. Já voltei a Curitiba várias vezes, mas não conhecia esse museu, nunca tinha ouvido falar, e já fui super bem recebida. O pessoal muito gentil, muito legal. E estou adorando.
Obrigada por terem vindo no sábado à tarde de sol em Curitiba. Eu já vim toda encasacada. E tem sol em Curitiba, que legal. E está aqui do lado da Juliette também, que eu admiro, cujo trabalho eu admiro e tal. Bom, a minha relação com museus é ambígua, assim, talvez antrígua, não sei que palavra usar. O meu marido trabalhou durante muitos anos no Centro Universitário Maria Antônia, né, que é uma espécie de museu, um centro universitário, mas onde ele organizava exposições de arte contemporânea durante muito tempo, até uns 8 anos atrás. Esse centro universitário era o lugar de São Paulo onde aconteciam as exposições mais modernas, mais atuais, com os artistas mais de vanguarda do Brasil e também de fora do Brasil. Então, eu tive um conhecimento, que eu diria, bastante íntimo dos bastidores de um lugar que organiza exposições. E também, por causa dele, todas as vezes que nós viajamos, a gente passa muito tempo em museus. Então, eu conheço bastante museu. E ele é do tipo que ele consegue ficar meia hora na frente de um quadro, sabe? Eu não consigo. Eu consigo, assim, no máximo, estourando 5 minutos. Eu já estou achando muito. Eu estou lá fingindo que eu estou... Sabe? Porque não... Então... Por um lado, eu acho que os museus têm um papel fundamental, né, de restituir, lembrar e presentificar e, ao mesmo tempo, recolher, reunir, né, obras que a gente não teria oportunidade de ver em outra situação. Né? Mas eu acho que, como os museus têm feito ultimamente, é preciso que haja um recorte muito consciente para que essa reunião de obras do passado, né, geralmente do passado, claro que existem também muitos atuais, não seja... que essa reunião de obras do passado seja inclusiva, né? Seja democrática, seja realmente pedagógica, né? E que contribua de alguma forma para algum tipo de transformação, né? Então, museus enormes, como, por exemplo, o Metropolitan, o Louvre, né? O MoMA, eu não suporto. Não, eu realmente não suporto. Eu tive agora em Berlim e fui lá no... Esqueci o nome do museu. Alguém lembra para mim? O Pérgamo. Eu não aguento. Eu entro num estado de vertigem e, para mim, aí você vê aquela múmia do século II antes de Cristo, maravilhosa. Eu acho, não vejo sentido. É maravilhoso, mas para mim tinha que ser a única peça do museu, sabe? Não dá para eu ter aquela múmia, depois outra múmia, depois outra múmia, depois outra múmia, e aí vira nada. Eu não gosto. Então, eu gosto de ir em museus pequenos, como esse. Quer dizer, não é tão pequeno, né? É enorme, mas ele dá a impressão de ser pequeno. E que fazem recortes específicos e que não tem muitas obras, sabe? Ou que conseguem focalizar um artista ou poucas obras. É disso que eu gosto. Aí eu adoro, né? Quando você consegue ter esse aprofundamento, esse olhar mais vertical do que horizontal. Ou então, se for horizontal, para mim, precisa ter uma abordagem muito específica. Sabe, lá em Berlim também eu fui agora numa exposição que misturava, sei lá, arte dadaísta com arte contemporânea sob o ponto de vista da guerra, sabe? Então aí você consegue ver essa coisa
comparativa. Aí você sente que você está participando daquilo e não só vendo, nossa, como esse museu é incrível. Isso eu não tenho paciência. Então, quando o João vai no Metropolitan, eu vou, sei lá, passear no Central Park. Acho que tem uma coisa de focalizar aqui que já tem uma relação com a própria ideia do teu livro Íris, né? Porque a personagem principal, então, para quem não leu, a personagem principal se chama Íris e ela escolhe estudar uma flor, que é a orquídea, né? Ela não tem paciência para todas as outras flores. Então, ela faz essa mudança de objeto de estudo quando ela vem para o Brasil, né? Fugindo da guerra, lá em 57. E aí, de repente, ela escolhe mudar, né? Ela deixa de estudar as papoulas e a própria Vitória Regia, acho que tinha uma menção a esse estudo lá, nesse espaço onde ela trabalhava na Hungria, e, de repente, ela vem para o Brasil e muda esse objeto de estudo e passa a estudar as orquídeas, né? Então, tem essa lupa focalizadora ali também, né? Acho que tem uma relação com a tua... com o jeito de você olhar para as coisas, né? Como é que... Acho que sim, você falou bem, Julie. Falei que ela é muito, muito legal. Sim, eu tenho uma afeição e uma curiosidade muito grande pelo particular. O geral não me interessa muito. Pelas particularidades. Eu tenho um livro, meu primeiro livro publicado se chama Todas as Coisas Pequenas. Quem conhece os meus livros sabe da minha quase obsessão por detalhes, por particularidades, por idiosincrasias. E eu acho muito, eu, inclusive falo sobre isso muito com os meus alunos, como a literatura é muito mais concreta do que abstrata, né? Porque abstratas são as ciências do pensamento, como, por exemplo, a psicologia, a filosofia, a sociologia, a política, etc., né? A literatura não. A literatura é a própria vida, né? É o olhar para as coisas mesmo. Então, quando você descreve uma pessoa, não faz sentido para o leitor você descrever a teimosia, ou a inteligência, ou a liberdade dessa pessoa, mas sim descrever a forma como essa pessoa coça a sobrancelha, né, quando ela está nervosa, e, sei lá, como essa pessoa tem um pé torto, né? São essas as coisas fascinantes. Mesmo no conhecimento de uma pessoa, né, eu sempre falo, a gente se apaixona pelo jeito de uma pessoa segurar o garfo. É isso, né? São as diferenças que nos apaixonam, e não as generalidades ou as abstrações. Então, assim, eu só consigo encontrar sentido e mesmo alegria nas coisas mínimas. Então, eu acho que isso responde um pouco a tua pergunta da especificidade, né, do estudo que a Íris faz das orquídeas. Então, imagino que eu, inventando a Íris, tenha, né, esse olhar para o pequeno, apesar que as orquídeas não são tão pequenas assim, mas, enfim, é uma flor só. E essa obsessão, ela também se dá, acho que você falou bem, né, pelos teus outros livros, A Verdadeira História do Alfabeto, por exemplo, né, que é uma repassada sobre uma história que já foi contada, de repente com outras nuances, com outras camadas, né? Aqui também nesse livro, de alguma maneira, os dois personagens, né, o Martim e a Íris, se desenham também por essas duplas leituras, né? Ele vai ler os relatórios dela e vai entender o que acontece ali com aqueles relatórios, como é que ela olha a vida, como é que ela percebe essa vida imigrante aqui no Brasil, também a partir dessa segunda leitura, né? E ela também, de alguma maneira, faz 1, 2, 3 leituras para tentar entender o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão imaginando, né? Tentando se entender nessa nova língua. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse processo de escrita por essa dupla sensação, o duplo idioma, né? O húngaro e
português brasileiro, né? Vamos colocar aqui que não é qualquer português, é o português brasileiro. E como é que você foi desenhando essa personagem e por que a escolha de desenhar essa personagem a partir dos relatórios que ela escreve e ela deixa? Legal. Bom, a minha mãe, ela é de origem sérvio-húngara, né? A cidade onde ela nasceu fica na fronteira entre a atual Sérvia, que na época em que ela nasceu era Iugoslávia, e a Hungria. É uma cidade onde se falam essas duas línguas. E eu tenho fascínio pela língua húngara, embora não fale, porque é uma língua que não pertence, ou melhor, tem um pertencimento misterioso, né, na família das línguas europeias, indo-europeias, tem familiaridade só com o finlandês e ainda distante. Ninguém sabe muito bem retomar a história do húngaro. Então, por isso, por essa singularidade da língua e pelo sofrimento do povo húngaro, pelo fato de a minha mãe ela falava, né, húngaro, e por ela ter levado a mim e as minhas duas outras irmãs para a Hungria quando ela completou 80 anos, nós 4 fomos para conhecer a cidade onde ela morou, a rua onde ela morou em Budapeste, depois que ela se salvou do campo de concentração. E, enfim, a Hungria, mistério. Então, eu queria uma personagem húngara. A Íris já está na verdadeira história do alfabeto, na letra I. E eu gostei dessa personagem e quis retomar. Então, ela reaparece no livro Íris. Então, ela é húngara, claro, muito por causa da minha mãe, do meu fascínio pela Hungria, também por causa da minha mãe e do meu pai, que eram refugiados de guerra, que vieram para o Brasil. Eu tenho um interesse gigante pela questão do exílio, né, dos refugiados, dessas histórias de pessoas que vão de um país para o outro e não conhecem a língua, não sabem onde vão ficar, com quem vão ficar, como vão trabalhar, que eu acho que é o maior problema mundial atualmente, né? E também acho que a história ocidental é pautada pelos refugiados, né? São eles que fizeram a história se mover, se mexer, né? São eles que fazem as misturas. Aqui no Brasil não precisa nem falar, né? Aqui em Curitiba, então, muito imigrante, né? Então, eu tenho também muito interesse por essa história dos refugiados e, por último, eu sou uma pessoa de esquerda, né? Tenho uma história de pertencimento a movimentos de esquerda e sempre me interessei demais pela Revolução Húngara fracassada, né, que durou pouquíssimo tempo, 2 semanas, mas que foi um movimento genuinamente comunista, só que destruído pela Rússia, assim dita comunista, né? Só que não, SQN, né? A Rússia é comunista, só que não. Então, a Íris é uma refugiada da Revolução Húngara, né? Dessa revolução fracassada, e ela é botânica, que é a profissão que eu gostaria de ter tido se eu não fosse escritora. Não tenho nenhum jeito para ciências naturais, nada disso, mas tenho esse sonho de ter sido botânica. Então, a primeira coisa que eu determinei na Íris foi: ela vai ser botânica. Eu não sabia nem quem ela era, nem de onde ela era, não sabia nada, mas sabia que ela era botânica. Aí, eu já esqueci da tua pergunta. Pode seguir. Daí, eu comecei a pesquisar plantas húngaras. Daí eu determinei que ela seria húngara, que o período seria a Revolução Húngara e tal. Daí, comecei a pesquisar plantas húngaras.
Aí, papoula. E eu sou louca por papoula. Não pela planta. Senão vai todo mundo achar aqui que eu sou. Não sou opiômana, pelo doce de papoula, que é um doce tipicamente húngaro que minha mãe fazia. Não sei se vocês já comeram doce de papoula. Comam. Assim, é melhor que chocolate. Juro, é melhor que chocolate. Quem já comeu doce de papoula? Ninguém. Então, tem a receita no livro do bolo de papoula. E então eu coloquei a Iris para estudar papoula e fui descobrir que no Jardim Botânico de Budapeste tem uma Vitória Régia brasileira. Aí inventei que a Iris tinha uma colega no Jardim Botânico de São Paulo que a convidou para vir trabalhar no Jardim Botânico de São Paulo com orquídeas. E a Iris não sabia nada de orquídeas. Daí, quando ela chegou em São Paulo, no Jardim Botânico, ela foi trabalhar no orquidário, que daí eu pesquisei que o orquidário é justamente dessa época, do começo dos anos 60. E aí a Iris foi estudar orquídeas. Então, eu fui estudar orquídeas, né? E estudei muito, assim, conversei com uma jornalista da Globo, Ananda Apple. Vocês conhecem? Já ouviram falar dela? Ela apresenta o Globo Rural, né? E ela é orquidófila. Aí me explicou tudo sobre orquídeas. Fomos num orquidário, estudei livros e revistas para a Iris poder escrever os relatórios dela sobre o estudo das orquídeas. E, estudando as orquídeas, eu descobri que a grande maioria das orquídeas são epífitas. O que é epífita? É uma planta cujas raízes ficam no ar e não na terra, né? E vocês conhecem as orquídeas, vocês sabem que as raízes das orquídeas... Eu falei, gente, raiz no ar é a Iris. Né? Ela é uma pessoa desenraizada. Os refugiados, eles são obrigados, eles são extirpados, né, da raiz. A gente está vendo agora esses ucranianos, né, eles simplesmente deixam a raiz em casa e vão embora. Eu estava pensando, todo mundo deve estar pensando isso, né? Agora, vendo os ucranianos indo embora. Eu tenho, sei lá, 5.000 livros em casa. Eu iria embora, deixaria. Né, os 5.000 livros e a minha história toda, iria embora com uma mala e só. Né? Então, você deixa as suas raízes e você vai embora. É horrível e, ao mesmo tempo, não é interessante também, né? Você deixar tudo. Tem muitos lados isso, né? E daí, quando a Iris descobre que as orquídeas são epífitas, ela começa a ver nas orquídeas a si mesma. Então, nos relatórios dela, ela fala objetivamente das orquídeas, mas fala também de si. Né? E o Martim vai lendo aqueles relatórios e, claro, vai se apaixonando por ela. Né? Então, não sei se isso tem a ver com o que você perguntou, mas é essa duplicidade do que está na linha e do que está nas entrelinhas. Né? Enfim, várias camadas que estão nas palavras da Iris e eu gostaria que também estivessem no texto do livro. Né? E tem uma coisa ali, né, que é essa relação do Martim com a Iris, dele não ter tido ainda, talvez antes, na história pregressa dele, contato com relatórios tão subjetivos, né? E isso começa a incomodá-lo, né? Porque ele não sabe lidar com aquilo. Ele era extremamente racional e, de repente, ele não só vai se apaixonando, claro, pela Iris, mas também vai se encantando com um novo jeito de observar as coisas, né? De relatoriar as coisas, né? Exato, porque o Martim é um comunista velha guarda, isso nos anos 60, tá, gente?
é um comunista velha guarda que acabou de descobrir o que o Stalin fez, porque o Stalin morreu em 53, alguém me ajuda aí? Acho que é 53. E daí, no congresso posterior à morte dele, que foi presidido pelo Khrushchev, abriram tudo que ele tinha feito. E daí foi a maior crise no comunismo mundial. Inclusive o Camus, o Sartre, o Jorge Amado, aqui no Brasil, e vários outros, menos o Prestes, que esse não rompia nunca, né? Que romperam com o comunismo tradicional, né? E aí fundaram novos partidos, é uma dissidência desse comunismo. E o Martim, ele acaba de ficar sabendo de tudo isso. Então, ele está numa crise absurda. Ele está numa crise enorme também por causa da Revolução Húngara, né? Que foi sufocada pela Rússia. Então, ele está perdido ali. Mas os comunistas, assim, tradicionais e não tradicionais, são muito pragmáticos, né? Eles sabem exatamente o que eles querem, como eles querem e para onde eles querem. E a Íris aparece ali com aquelas coisas, aqueles relatórios cheios de sofrimento e alegria também, né? Porque ela é uma mulher assim. Então, realmente, isso desorienta ele, né? Uma das perguntas que ele faz, que é muito legal, assim, em algum momento ele não sabe dizer, logo depois que ele percebe que ela desapareceu, né? Ele não sabe dizer, lendo os relatórios, se ela sente medo, culpa ou raiva. E aí isso orienta durante uma primeira parte do livro ali, como ele vai também se sentindo em relação a esse desaparecimento. Ele não sabe se ele sente medo, culpa ou raiva, né, diante daquilo, assim. E queria te perguntar como é que você está se sentindo diante de tudo que aconteceu com a gente, se você tem medo, raiva, culpa, talvez. Eu tenho os três, claro. Acho que está todo mundo sentindo essas três coisas, né? Eu sinto culpa por eu estar bem, porque, como eu estava te falando, a pandemia, para mim, foi boa, né? Tem coisa melhor do que ficar em casa o dia inteiro e ficar vendo filme, lendo livro, dando aula, estudando, escrevendo, né? E foi bom para a Escrevedeira, que é a minha escola também. Então, eu sinto culpa por isso, né? Por eu não fazer mais do que eu faço. Eu sinto que eu faço muito pouco. Sinto medo, muito medo. Agora, então, que o Coiso subiu nas pesquisas, tenho muito medo de ele ganhar de novo as eleições. Tenho medo do que vai acontecer com o mundo. A gente está numa crise de 4 níveis, eu falo, né? Uma crise no nível cósmico, porque o mundo está sofrendo com aquecimento global, né, a natureza está se revoltando. No nível mundial, com a pandemia, no nível continental, com os endurecimentos dos regimes, né, das ditaduras, dos autoritarismos, e no nível nacional, com esse monstro. Então, é muita crise. Eu tenho muito medo, claro. Eu tenho 2 filhos, né, são grandes, são adultos, mas tenho medo do que vai ser o futuro deles, eventualmente netos. Não tenho netos, mas acho que vou ter, né? E raiva, gente, não precisa nem... É só abrir o jornal para você desmaiar de raiva, né? Você vê o ministro da Educação favorecendo o pastor que pede 1 quilo de ouro. Seria absurdo, né, se tivesse na literatura, mas está aí, né? Mas está aí, está acontecendo. Na nossa cara. Está acontecendo. Acho que tem uma coisa, um gancho aqui que vale a gente, né, para trazer para a própria ideia, né, das plantas e dos seres humanos, né? Nós somos hóspedes nesse mundo,
né? E a gente está vivendo uma crise climática. Você fala, não só nesse livro, inclusive em outros livros, você já traz essa duplicidade da palavra hóspede, né? Com a palavra... Tem uma outra... me ajude. O hóspede e o anfitrião. Isso. Mas tem a hospitalidade e a hostilidade, né? Que também é uma outra dupla ali que está ligada com isso. Como é que você... Porque isso está aqui muito no teu livro, né? Tem tudo a ver com a imigrante Íris, né? Que se sente hóspede, mas também é tratada com uma certa hostilidade em alguns momentos, né? E aí, não só falando de imigração, quando a gente vai para o campo da crise climática, nós somos hóspedes e somos hostis com esse lugar que nos abriga, né? Então, queria te ouvir falando um pouco sobre isso. Maravilhoso, Julia. Obrigada. Nossa, que pergunta. Sim, eu sou como é que eu posso dizer? Adepta da hospitalidade, né? Eu acho que... não sou eu que acho. Eu sou muito apaixonada por um filósofo francês, judeu, acho que já deu para perceber que eu sou judia, chamado Emmanuel Levinas. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam alguma coisa dele. Não é fácil de ler, mas vocês podem... Eu não sei se eu estou falando rápido demais para você, tá bom? Levinas. Ele diz que a hospitalidade é o valor fundamental do ser humano em sociedade, mais do que a liberdade, mais do que a igualdade, mais do que a justiça. Ele diz que a hospitalidade é ainda anterior aos valores da Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade, liberdade. Porque ele fala, se você não está aberto para receber todo mundo indiscriminadamente, você não é livre, nem é fraterno, nem é igualitário, né? E em francês, a palavra hôte, né, que deriva em hotel e tal, é tanto hóspede quanto hospedeiro. Por quê? Porque o hóspede e o hospedeiro, na verdade, são a mesma pessoa. Porque se você hoje está recebendo, pode aguardar que amanhã você vai precisar ser recebido, né? Se não for você, vai ser teu filho, vai ser teu neto. Mas isso é rotativo, isso troca, né? Não pensa que hoje você é o privilegiado por poder receber, porque amanhã você vai precisar que alguém te receba. Então, receba, né? Isso é o mote que eu acredito dos países que devem receber os refugiados, né? Porque a geopolítica está mudando, está mudando. Europa que se cuide, porque, né? Então, eu sou adepta da hospitalidade, né? Na escrevedeira, a gente tem esse mote também, receber, né? Receber as pessoas como se elas estivessem na própria casa, receber quem não pode pagar, sabe? E, enfim, isso é o que me guia na vida, é a hospitalidade. E no livro Não Está Mais Aqui Quem Falou, tem um capítulo inteiro só sobre hospitalidade. E o que você tinha perguntado mesmo? Essa relação dupla entre hospitalidade e hostilidade? Ah, sim. E você falou lindamente, né, que nós somos hóspedes aqui. E somos hóspedes breves, para falar a verdade, né? Se tivéssemos que preencher a ficha de hotel quando a gente nasce, né, rapidinho, né? Tipo, é muito breve a nossa estada aqui. Eu estava até agora vendo no Instagram ou no Twitter, não sei, tinha uma foto de um polvo se mexendo na água, assim. E aí a pessoa comentou: a gente não vai destruir a Terra, né? A gente vai, pode ser que a gente suma, mas imagina, os povos vão continuar e não estão nem aí com a nossa presença. Eles estão nos recebendo,
né? Mas então é isso que você falou, e a gente está sendo hostil para com o nosso hospedeiro, né? Então acho que a regra não é nem regra, né? A verdade da vida é receber e ser recebido. É isso que é bom na vida, né? Receber. O Levinas fala que Deus é a face do outro, né? Se você quer conhecer Deus, olha para outra pessoa, porque você não sabe o que se esconde na face da outra pessoa, né? A face é o grande mistério da humanidade. Então, é isso, né? É isso que é Deus, é você receber o outro, é você olhar para o outro, né? E falar quem é você, e o outro também vai perguntar quem é você. É assim que você descobre quem você é, pela pergunta do outro, né? Até sobre isso, assim, né? Acho que a gente teve uma ilusão de repente no começo da pandemia, né, de que estaríamos melhores no final, de que tudo, né, de repente não passaria de um momento para que, né, aprendêssemos e tal. Uma certa ilusão de que tendo mais plantas dentro do apartamento a gente, né, estaria mais próximo delas, quando na verdade a gente só encheu o mundo de mais plástico e mais resíduos e a gente não conseguiu chegar num outro lugar, né, num lugar mais interessante ou pelo menos um pouquinho mais até racional, porque senão a gente também corre risco de não estar aqui, né? E acho que é muito legal como a Iris, de alguma maneira, também vai costurando um pouco desse respeito pelas plantas, né? Desse respeito pela natureza, a partir do momento em que ela percebe o quanto a própria orquídea, que é o objeto de estudo que ela escolhe, vai ensinando para ela como sobreviver dentro dessa nova realidade, que é uma realidade de imigrante, refugiada, que não fala a língua brasileira, né, e que está ainda com os passos, né, ensaiando esses passos fora do húngaro, né, e então é muito bonito ver como ela vai adquirindo esse respeito pela natureza a partir disso, né. Acho que você falou tudo, né? E como a natureza, a gente é natureza também, né? Porque a gente fala a natureza como se nós não fôssemos a natureza, né? Nós somos também. E acho que essa dimensão, esse conhecimento de que nós somos natureza é que cria em nós algum sentido de humildade, né? Humildade tem a ver com humus, que é esse caldo de natureza, né? Você estar com o rosto no humus. Deixa eu lembrar. Isso, e o quanto a Iris aprende, né, com essa vida que é tão verdadeira, tão autônoma e tão inteira em si mesma, né? Que são as plantas, os animais, né, a vegetação. Assim, eu tinha uma gata que morreu faz um mês e tenho uma cachorra, né? E nossa, a Samba é minha melhor amiga, né? Porque não tem sabedoria maior do que a de uma cachorra, né? Não, eu moro numa casa com bastante árvore, passarinho, macaco. Não tem macaco na minha casa, mas tem macaco na minha área, assim. Então eles vêm visitar são nossos companheiros, né? São nossos professores. A gente, sim, acho que é um grande aprendizado todo dia. Tem um outro ponto, assim, né, que acho que trazendo um pouquinho mais para o campo das palavras, quando ela entende também que a própria palavra orquídea, que é a palavra, né, o que ela vai estudar, é a única palavra que é a mesma em húngaro e português. Deve ter uma pronúncia um pouco diferente, mas a escrita
é a mesma, né? Então é pela semelhança que ela também se agarra à orquídea, né? A planta como quase como um amuleto, assim, para ela sobreviver nessa realidade. E se vocês observarem, orquídea significa testículo, acho que é grego. Se vocês observarem uma orquídea, vocês vão ver uma vagina, um pênis, assim, mas é impressionante, né, que como a sexualidade da orquídea é visível, é exposta, e como ela remete aos nossos órgãos sexuais, né? Quando a Clarice Lispector, no conto Amor, quando a Ana desce no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, sem querer, ela entra lá e ela está ali numa crise de identidade, né? Por causa de tudo que ela viu, o cego mascando chicletes e os ovos que se esparramaram. Então, ela entra no Jardim Botânico, ela senta no banco e ela começa a ver aqueles frutos caindo da árvore, deixando o banco todo roxo, e os insetos se agarrando nos troncos, e as aranhas capturando as moscas. Ela sente que ela chegou no paraíso, mas que, ao mesmo tempo, é o inferno, porque a quantidade de sexo que ela vê lá, né, tudo é sexo, e a natureza é essa inflamação sexual, né, uma coisa muito ostensiva, linda, né? E é puro sexo, cor, som, cheiro, sabor, né? E tudo vibrante, colorido, e a mata, né? Como ela é úmida e quente, né? Tem o outro conto da Clarice também, que é A Menor Mulher do Mundo, em que o antropólogo vai visitar o seio da floresta africana, né? E aí a Clarice fala, né? No quente mais úmido da floresta, ele encontra uma pigmeia grávida, né? Que ela tem, acho que, sei lá, 30 centímetros de altura, mas ela não para de rir, né? É tão erótico. Então, a natureza é erótica, né? E até nisso ela nos ensina. Aqui dá para ver, né, uma relação do Martim com a Iris que se desenha no campo das ideias, né, no campo da imaginação, porque não se concretiza, né, ali. E aí, nesse primeiro momento, ali, quando ele descobre o desaparecimento, ele vai confessando que está apaixonado por ela, que percebeu que é paixão, né? De alguma maneira, foi uma orquídea que despertou isso nele, né? Então, tem um pouco disso ali. Tem um erotismo também nessa narrativa dele sobre a Iris, né? Porque o Martim, ele é pautado, né, por essa visão histórico-política da realidade. Então, como eu disse, ele é muito pragmático, mas o comunismo dele é um comunismo intelectual. É o comunismo das ideias, porque no Brasil não tinha havido, nem nunca houve, apesar do que dizem, nunca houve nada parecido com o comunismo. Mas a Iris, ela vem do comunismo, né? Ela é comunista na prática, que é muito diferente. Então, o Martim, ele é confrontado com uma mulher que tem uma vivência real das coisas. E ele tem que lidar com isso, porque na cabeça dele tudo é mental. E a Iris não é nada mental, ela é toda, né, da ação, corpo, da experiência, do corpo, das orquídeas, da fuga. Então, o confronto é esse mesmo, né? Até para fechar, aqui eu deixei separado uma parte justamente que você fala sobre a fuga, né? Que aqui a narradora
fala, né? Fugir é passar por vários estados físicos, sólido, líquido, gasoso, para estar presente por instantâneos, enquanto se vive e não enquanto se pinta a vida de ideias que não valem nada. Então, exatamente isso estava grifado aqui. E para quem as coisas doem mais, para quem acredita que está se sacrificando e assim se considera herói, ou para quem recebe a peste de fugitiva e será tida para sempre como covarde, né? Uma pergunta ali. Então, acho que ilustra bem o que você acabou de falar, né? Essa dualidade que ela sente, né, por ter deixado pessoas que resolveram ficar e ter decidido sair, né? E aí se vê como fugitiva e as pessoas que ficaram se veem como heróis, né? Minha última pergunta aqui, antes da gente abrir para as pessoas perguntarem também, é justamente isso. Assim, você acha que ainda existe espaço para heróis e heroínas nesse mundo que a gente vive, né? Que é tão marcado por narrativas de heroísmo, um heroísmo meio caricato até, né? Olha, Julie, seria bom se a gente não precisasse, né? Mas eu acho que a gente ainda precisa. Eu acho que precisa, viu? Nossa, eu sonho todo dia com um herói. Assim. Ai, que venha salvar a gente, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente ainda precisa de liderança, assim. Não chegamos no ponto de não estar precisando de lideranças. E, assim, do meu ponto de vista, atualmente, o Lula é um herói. Não que ele seja intrinsecamente um herói, sabe? Mas, circunstancialmente, eu acho que ele é um herói e eu agradeço por ele ser esse herói, porque a gente precisa... Nós estamos muito desorientados, né? Então, acho que nós não chegamos ao nível de maturidade necessário para não ter heróis, sabe? Infelizmente, é assim que eu penso. Muito bem. Perguntas? Quem se sentir à vontade, quiser vir ali, fazer uma pergunta para a gente. Ou vocês podem usar os papeizinhos, solicitar papeizinhos para que a gente possa ler. Enquanto vocês se animam para ouvir aqui ou escrever ali as perguntas para a Julie ler, eu queria pedir, Julia, que você falasse um pouco sobre o seu livro. Acabou que a gente comentou mais sobre Íris, mas acho que é uma boa oportunidade para você apresentar um pouco. Você até usa, quando mandou a Bill, mandou como um livro de instalação. Fiquei bastante curiosa para entender como se dá isso. Então, acho que a gente podia ter essa primeira pergunta. Obrigada, Gisele. O livro A História da Cebola, acho que para quem leu a sinopse da fala aqui, estava escrito lá que era um livro de instalação. O livro ele foi projeto do doutorado em escrita criativa, que eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul, e no doutorado a gente pode fazer um projeto criativo, né, junto de uma tese que justifica o processo de criação. Então, a parte criativa se chamava A História da Cebola e conta a história de um personagem que perde a memória, ele perde a memória recente, e nesse processo de perda de memória recente, ele acha, né, o artifício dele para isso é que ele vai construir uma nova enciclopédia. Então, ele começa a escrever uma enciclopédia virtual, porque ele é bastante conservador e ele entendeu que não existe mais espaço para enciclopédias, né, que a gente está no mundo da Wikipédia. Então, ele vira um wikipedista. E aí ele começa a escrever verbetes. E a relação com plantas, que se dá aqui, a gente estava conversando um pouquinho antes da mesa, é justamente porque os primeiros verbetes que ele escreve são verbetes relacionados à natureza. Então, ele escreve o verbete da cebola, da papoula, né, e de várias outras plantas. E, aos poucos, ele vai também entendendo como as plantas explicam essa nova condição dele. Então, a própria metáfora da cebola justifica um pouco de como a memória se dá e como ele vai descascando essas memórias para conseguir chegar na origem, né, de quem ele é, de qual é a nova identidade dele sem memória. Né? Que legal. Você conhece, tem a autobiografia do... Gente, aquele escritor alemão que ganhou o prêmio Nobel e que depois descobriram que ele... Günter Grass, você já viu a autobiografia dele? Eu não li, mas eu sei qual é. Porque É cebola também. Cebola.
Não sei Eu se não é lembro o nome. Descascando uma cebola, uma coisa assim. Uhum. Já me recomendaram, não li ainda, recomendaram. Acho que foi até na banca que recomendaram, não sabia da existência. Mas até a questão de como se dá um romance em instalação, né? Já que estamos dentro de um museu, acho que isso faz também todo sentido aqui. Na época, logo depois do doutoramento, eu queria mostrar o livro, mas ele não estava pronto. E isso é uma coisa que a gente sente muito, né, sendo escritora, até que momento que a gente solta o texto e ele, beleza, está pronto, vou publicar. E eu queria testar ele antes, né? Então, na época, surgiu uma oportunidade, por conta do convite de um curador aqui de Curitiba, chamado Flávio Carvalho. Ele estava fazendo a curadoria da Bienal Digital, que era a Laniakea, que aconteceu lá na Torre Panorâmica da Oi. Então, a gente montou uma instalação e eram duas torres de som. O rascunho do livro estava todo lá para que as pessoas folheassem, né? E aí em cada um dos totens de som tinham duas vozes. Então, de um lado era a voz enciclopédica, né, só dos verbetes da Wikipédia, e do outro lado era a voz subjetiva. Então, a pessoa passava para ler o livro e ela ouvia desses dois totens vozes diferentes, né, femininas, masculinas. A gente usou várias vozes. Nesse processo, a pessoa entrava num romance, em vez de ler um romance, né, e tinha acesso aos textos rascunhados ali. E aí, uma das coisas mais legais que eu acho que vale contar aqui é que tinha um totem também com um tablet para que as pessoas escrevessem o próprio verbete, né? Então, inventassem o verbete. Só que, como ficava na Torre Panorâmica da Oi, que eu não sei se você conhece, mas é um espaço turístico aqui de Curitiba, e muita gente foi para lá como turista, chegava lá, não necessariamente entendia, né, ou passava e lia tudo, as pessoas achavam que elas tinham que tirar uma foto e contar se elas gostaram de Curitiba. Então, tem, assim, 700 mensagens com várias selfies, assim, das pessoas falando Curitiba é linda, essa torre é maravilhosa e tal. E daí, às vezes, tinha um verbete lá, alguém tinha lido a proposta e tal. E aí, infelizmente, a exposição foi interrompida durante a pandemia. E aí, uma das coisas que é legal, mas é triste também, é que eu tenho uma cápsula do tempo, né? Porque foi bem naquele período, um pouquinho antes da pandemia, então eu tenho 700 pessoas que eu não sei como estão hoje e que vieram a Curitiba e talvez tenham tirado uma selfie. No fim, o projeto virou outra coisa. Então, estamos lá. Não abri ainda essa cápsula do tempo, mas ela está lá, guardadinha, para fazer alguma coisa em algum momento. Então, isso é um romance instalação. Foi um teste e, em breve, talvez ele vire livro ou, sei lá, outro livro, qualquer coisa. Muito bem, gente. Perguntas? A gente vai pedir só para você vir até aqui. Não precisa ter vergonha, pode vir. Por conta da gravação. Ah, ótimo. Pode vir. Ela estava antes, né? Não, ela é do museu. Pode vir. Ah, tá bom. Quer vir ali, ó? Ali tem um microfone para você aparecer na gravação também. Só para você ficar com o toque, só para gravar. Se você puder falar seu nome também. Meu nome é Matheus. A minha pergunta, ela vem desse lugar da relação da gente com as plantas. E você mencionou uma coisa que chamou muito a minha atenção, é uma coisa que eu penso muito, que é a gente esquece que a gente também é natureza. A gente tende a ter esse olhar distanciador quando pensa em planta, em outros seres que não a gente, mas a gente também faz parte disso. E outra coisa que foi mencionada e que é a raiz da minha pergunta é essa questão de estar próximo da natureza nos faz refletir acerca da nossa própria existência. A minha pergunta, a partir disso, eu acredito que, com a pandemia, a gente teve esse contato muito próximo com a morte. E, como todo ser vivo, nós também morremos e não somos eternos. Eu percebo muito essa relação. Vários amigos meus têm plantas e se frustram muito quando elas morrem. Especialmente durante a pandemia, a minha amiga, ela mora em um apartamento. E sempre chamou a minha atenção essa questão de que a gente tira a planta da terra, traz para o nosso ambiente e a gente quer que ela viva ali, ela floresça ali onde ela não geralmente acontece. E a gente se frustra quando isso não acontece, quando ela morre. A minha pergunta é, você acha que é possível que a gente tenha, de certa forma, naturalizado esse contato com a morte? Você acha que a gente está mais preparado
para quando ela eventualmente acontece, ou você acha que é impossível se preparar para isso e a gente só tenta mesmo, como sempre tentamos? Matheus? Matheus. Você é jovem, né, Matheus? Não, acho que a pandemia não nos ensinou a compreender melhor a morte, nem a aceitar mais a morte. Acho que nós estamos muito despreparados para ela, pelo tipo de sociedade em que a gente vive, pelo tipo de vida que a gente vive, pelo desprezo que a nossa sociedade, muito mobilizada pela publicidade, pelo desprezo que a gente dedica aos velhos, né? Ser velho é uma maldição na nossa sociedade. Eu acabei de fazer 60 anos, então já estou aqui me preparando para, né, para isso. Vejo que os velhos desassistidos na nossa sociedade são as pessoas mais solitárias, né? E você vê agora também na Ucrânia, os velhos não têm como sair de casa, nem fugir de casa. Então, eu acho que, na forma como a gente trata os velhos, está a forma como a gente internaliza a morte, né? É só medo, é só cegueira em relação a ela, como se ela não existisse, como se nós pudéssemos fugir dela, como se nós pudéssemos evitar a morte, fazendo todos esses procedimentos de rejuvenescimento, né, que são feitos, e nos enchendo de coisas e coisas e coisas, que é para fingir que a morte não virá, né, tentando tapar. Eu escrevo no meu último livro, que é sobre a morte da minha mãe, o Lili, como a gente tem horror a buracos. Tudo que é buraco a gente tapa, né? Cárie tem que tapar, né? Mas todos os furos, frestas, bordas, frinchas, a gente tapa. Qualquer rachadura, a gente tem horror a rachaduras, tudo o que lembra algo que se rompe, que se fecha, a gente não suporta, né? Que se fecha não, que se abre. Então, eu acho que a proximidade disso que a gente chama de natureza, né? Mas da qual nós fazemos parte, como você falou, ensina a perceber que a morte não está fora de nós, ela está dentro de nós. Nós estamos morrendo a cada dia. Né? O padre Antônio Vieira, do século XVII, já dizia isso. Nós fomos pó e seremos pó. Portanto, nós somos pó, porque nós somos o que nós fomos e o que nós seremos. E cada dia a mais é um dia menos. Né? E a gente está se aproximando dela. Só que a gente não quer saber disso, né? A gente se afasta disso, a gente finge que ela não existe. Quando ela vem, quando ela chega, a gente tampa, afasta. Acho que se nós soubéssemos aceitar mais a morte, nós viveríamos muito melhor. Eu concordo. Muito obrigado. Obrigada, Matheus. Mais alguém? Obrigada. Não sei quem fez a pergunta, mas tem aqui. O que tantas tatuagens maravilhosas de plantas, flores, hoje em dia, dizem sobre a nossa época, sobre os nossos corpos? Um modo de inscrição? Eu gosto de tatuagem, mas eu tenho muitas reservas. Eu acho que as tatuagens precisam ser feitas
com muita necessidade, consciência e valor, né? Isso porque, acho que principalmente porque a minha mãe foi tatuada no campo de concentração, sabe? Então, eu dou uma importância muito grande para inscrições no corpo. Eu acho que se você decide, né, que você vai perfurar o teu corpo para inscrever, né, como você disse nele, um desenho ou uma palavra, aquilo precisa ter um sentido de urgência, de significado, de posteridade, e que precisa carregar no gesto a história da tatuagem, sabe? Que ela não era gratuita. Né? Você lê, por exemplo, na Colônia Penal, do Kafka, você vê uma máquina tatuando nas costas do prisioneiro um pedido de desculpas. Quer dizer, tatuagem é um negócio porrada mesmo. Então, eu não gosto dessas tatuagens feitas, sabe, à toa, assim. Eu não gosto, mas entendo que isso seja uma coisa da moda. Mas só que eu tenho uma história com a tatuagem. Mas acho que sim, acho que esse desejo de inscrever no corpo a flor, a planta, né, se for verdadeiro, eu acho super bonito. Temos uma outra pergunta aqui, para mim e para você. O que as motiva a ministrar oficinas de escrita criativa? E vocês acham que a escrita e a literatura podem mudar o mundo de alguma forma? Bem, acho que o que... vamos lá, vamos começar pela última, né? O que se a literatura e a escrita elas podem mudar o mundo? Acho que tem um vício em falar que a literatura vai salvar o mundo, assim, né? Eu honestamente não sei se ela salvaria o mundo, né? Ou se o mundo tem salvação ainda mais pela literatura. Mas eu acho que, juntando essas duas perguntas, assim, o que eu vejo bastante em oficinas, a Noemi já esteve na escola também, a gente já conversou sobre isso, né? As oficinas são um espaço em que as pessoas conseguem chegar e, de repente, colocar ali uma necessidade de contar uma história, né? Às vezes é uma história muito particular e que só o fato dela ter sido escrita naquele momento da oficina, não necessariamente publicada, ela já salva aquela pessoa. Né? Então, particularmente, ela vira um método, né? Alguma espécie de terapia ali para aquela pessoa. Acho que isso é válido, dentro daquele espaço muito particular. Agora, de alguma maneira, achar que, né, tudo que a gente faz, ou o fato de sermos de esquerda, faz com que façamos uma literatura que vá salvar o mundo, ou uma literatura boa, com várias aspas, acho que não. Né? Então, acho que, juntando essas duas coisas, né, dar oficinas talvez seja um jeito também de mediar essa possibilidade de diálogo entre uma pessoa que ainda não tem completamente, né, todas as ferramentas para chegar no texto, na leitura do texto, né? E aí, a partir dessas leituras, conseguir fazer também ela mesma um processo de mediação daquilo que ela sente ou daquilo que ela quer contar. Não significa que todo mundo que escreva uma história para si vai escrever história para outros também, né? Que daí acho que é uma outra etapa. O que você acha? Eu concordo com tudo que você falou. É isso. O Borges tem um poema que eu adoro, né? Que fala: uma pessoa que acaba de descobrir uma etimologia no meio da rua, uma pessoa que está lavando as mãos e sentindo a água caindo sobre os dedos. Aí ele dá um monte de exemplos assim de coisas como essas, né? Descobertas súbitas. Ele fala: essas pessoas, sem o saber, estão salvando o mundo. Então, nesse sentido, acho que sim, né? Mas no sentido assim prático, não. Acho até que, nesse sentido, já que estamos falando sobre plantas, né, acho que os povos indígenas podem salvar o mundo. Concordo. Né? E não é a partir da escrita, necessariamente. Isso. Né? Que bom que estamos vendo povos indígenas ocupando museus,
ocupando espaço acadêmico, ocupando espaço legislativo, e, de alguma maneira, eles possam legislar, escrever e pensar sobre o que está acontecendo a partir das próprias questões. E a gente pode ajudar nesse processo, né? Fazendo coro a esse processo, mas não necessariamente a nossa literatura de esquerda, urbana, bonitinha, sentada, não vai salvar o mundo, gente, infelizmente. Vou fazer uma outra pergunta aqui para ti. O processo de escrita do livro é também um processo de pesquisa. Noemi, a personagem Iris é uma pesquisadora cientista. O quanto de você existe nessa personagem? Acho que retoma um pouquinho do que a gente falou lá no começo. Né? Existe muito de mim na Iris, em termos de personalidade. Eu acho que, de todas as minhas personagens, ela é a mais parecida comigo. Diferente da Nadejda, por exemplo, do que ela sussurra, que é uma mulher que não se parece comigo. Acaba parecendo, mas eu fiz tentando fazer com que ela não parecesse. Mas não com relação à botânica, à biologia, porque eu realmente sou uma nulidade nisso aí. Eu estudei bastante, pesquisei para entender o processo de crescimento e reprodução das orquídeas, as características básicas da orquídea, mas imediatamente eu esqueci. Eu não sei cuidar de planta, não sei fazer nada com planta. Sou uma negação. Então, nesse sentido, não. Mas, em termos de personalidade, nós somos bem parecidas, sim. Legal. É legal perceber isso ao longo da leitura, assim, e conversando um pouco contigo. Minha irmã, por exemplo, ela falava, não, mas é você, né? Mais perguntas? Não? Bem, eu vou, então, encerrar aqui o evento, a nossa conversa, mas também deixar aberto para quem queira conversar com a Noemi aqui. Ela vai ficar por aqui um pouquinho também. Quem tenha trazido, de repente, algum livro para autografar e quiser aproveitar esse momento, tirar fotos, estamos aqui à disposição. Queria muito agradecer a equipe do museu pelo convite, né, por propiciar também esse encontro novamente. Muito feliz de conversar contigo, Noemi, e principalmente por vocês que vieram aqui, né, nesse domingo de sol em Curitiba, mesmo sabendo o quanto é raro. Então, agradeço muito a escuta atenta e que estejamos atentos, sigamos atentos. Né? Muito obrigada. Também queria agradecer muito por vocês terem nos escutado, agradecer você sempre, e ao museu também, adorei ter conhecido. Obrigada, gente.